Só para ambientar isso dentro do contexto sinótico, a parábola do semeador está presente em Marcos capítulo 4, portanto, é a seção de Marcos que marca a transição do ministério de Jesus junto aos judeus para o ministério de Jesus junto aos gentios. Eu vou falar um pouco dos outros dois evangelhos para mostrar como Lucas faz um deslocamento. A partir de Marcos 1, 22, Jesus vai fazer 5 milagres. Os 5 milagres é em contexto judaico. Se você perceber os topoi que Jesus atua, nessas 5 primeiras narrativas do capítulo 1 ao 3 de Marcos, isso vai ajudar a entender essa parábola em Lucas. Você vai ter o primeiro milagre na sinagoga, liberta o endemoniado, depois na casa da sogra de Pedro, liberta a sogra de Pedro da febre, depois na cidade o leproso, depois na casa um paralítico, depois na sinagoga um homem com mão ressequida. Então o esquema é sinagoga, casa, cidade, casa, sinagoga. Portanto, ele sai da sinagoga e volta para a sinagoga. São os 3 domínios da vida judaica. A vida religiosa, a sinagoga, que está no início e fim, a vida doméstica, que é a casa da sogra de Pedro, a casa do homem paralítico, e a cidade, que é o leproso, o domínio público. Portanto, são milagres em quiasmo, sendo sinagoga, casa, cidade, casa, sinagoga. Uma saída e uma volta para a sinagoga. Então, são 5 primeiros milagres em contexto judaico. Aí Jesus vai contar 4 parábolas do reino. As parábolas são do semeador, isso é Marcos 4. Semeador, depois da candeia, depois da planta que dorme, acorda e cresce no campo, e por fim a parábola do grão de mostarda. Aí ele vai atravessar o mar e aí ele vai fazer 4 milagres. Um milagre vai ser acalmar a tempestade, outro milagre vai ser libertar um endemoniado gerazeno, curar uma mulher com fluxo de sangue e curar e ressuscitar uma menina morta. Portanto, são as 4 marcas entre os gregos de um indivíduo que é divino. Isso você vai ver autoridade sobre a natureza, autoridade sobre espíritos invisíveis, sobre o corpo e sobre a morte, provando que Jesus é divino para os gregos. Portanto, você tem 5 milagres em contexto judaico, uma travessia, 4 milagres em contexto grego. Portanto, a parábola está ambientada dentro de um esquema de Marcos que mostra que Jesus veio para judeus e Jesus veio para gregos. Lá em Mateus há um deslocamento. Aparece essa parábola em Mateus no capítulo 13. Essa é a primeira parábola do capítulo 13. Você vai ter parábola do semeador, depois a parábola do joio do trigo, depois a parábola da mostarda e depois a parábola da semente. E depois você vai ter a parábola do tesouro escondido no campo, da pérola escondida na ostra e do peixe escondido no mar. É um esquema da vida campesina e da vida do pescador. Por quê? É o ciclo do pão, da plantação à colheita, lá em Mateus. Primeiro, semeador, semear. Depois, joio trigo, crescer. Depois, o que coloca no pão para temperar o pão, que é a mostarda. E, por fim, fazer o pão, que é o fermento na massa. Então, 1, 2, 3, 4 parábolas do ciclo do pão. Essa parábola, que é a 4ª parábola, que é o fermento escondido no pão, abre 4 palavras escondido. O fermento escondido na massa, o tesouro escondido no campo, a pérola escondida na ostra e o peixe escondido no mar. O indivíduo não sabe que peixe vai pescar, porque ele está escondido no mar. Então é para dizer, primeiro do reino como alguma coisa progressiva que vai ganhar forma entre os cristãos, entre aqueles que são do reino, e depois a ideia de que o reino é discreto. As pessoas não percebem, não notam, mas quem descobre, larga tudo que tem para poder ter o fermento na massa para crescer a massa, o tesouro escondido, então dá tudo que tem para comprar o terreno, para tirar o tesouro, a pérola de grande valor e os peixes no mar. Aqui em Lucas faz um deslocamento temático. Portanto, é a mesma parábola, só que essa parábola é uma parábola deslocada. A gente vai ver isso no prólogo. Em Lucas, vai dizer que ele anda de cidade em cidade. Cidade aqui é polis, e de aldeia em aldeia. Se você observar esse esquema, cidade, cidade, polis, aldeia, aldeia, é come em grego. Portanto, ele vai contrastar cidade, aldeia, campo. O campo é a própria parábola, porque a parábola fala de uma atividade campesina. A aldeia, que é um ambiente um pouco mais numeroso, mas ainda não tem o tamanho para ser uma cidade, e a cidade propriamente dita. Então ele está dizendo do evangelho, do reino de Deus, que atinge todos os ambientes da vida humana. Cidade, aldeia e campo. Obviamente, o evangelho de Lucas é um evangelho cosmopolita, provavelmente direcionado a ambientes citadinos. Para poder falar uma parábola, ele tem que reduzir ou ajudar o leitor a entender que aquilo que serve no discurso de Jesus, que é um discurso muito campesino, as parábolas de Jesus são muito campesinas, serve também para aldeias e serve para cidades. Ele está dizendo o seguinte, não estranhem que eu vou contar uma parábola aqui da roça, porque o que é falado na roça serve para a cidade. Por isso que está dizendo que Jesus pregava em cidades, também em aldeias e também no campo. É para dizer, a mensagem de Jesus, mesmo que seja com exemplos do campo, serve para todos os ambientes. Aí vai dizer que ele anuncia o evangelho do reino e os 12 vão com ele. Em seguida o texto vai dizer no verso 2, na
moldura de mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e vai falar de Maria Madalena. Não é por acaso que se fala de Maria Madalena, porque no mundo romano, todo mundo conhece Magdalo, todo mundo conhece Migdalo, todo mundo conhece Madalena. Madalena é uma alusão à cidade de onde vem Maria, que é uma grande cidade cosmopolita do mundo da época. É como se a parábola estivesse dizendo assim, no seu prólogo. Tanto serve essa mensagem para a cidade, que na maior cidade lá da Palestina, as maiores cidades são Tiberíades e Migdal, ou Magdalena, ou Magdal. Essas duas cidades, diz o texto aqui que uma mulher saiu de lá, cheia de espíritos malignos, de demônios, ou seja, ele está dizendo que a cidade é um lugar em que os demônios imperam. E nessas parábolas que vêm de Jesus, que são de ambiência campesina, essa mulher foi libertada. Portanto, a mensagem é para dizer, essa mensagem que vem da roça liberta as pessoas da cidade. Porque quem está ouvindo o Evangelho de Lucas é da cidade. E pode se perguntar, por que eu vou ouvir essas parábolas que vêm da roça? Aí você vai falar assim, mas como assim cidade grande? Pois bem, Magdala é uma cidade que exporta o garum. Garum é um molho de peixe que é feito em Magdala e que é exportado para muitas cidades do Império Romano, inclusive Roma. Lá é uma cidade que tem um hipódromo pertinho de Cafarnaum, tá? O que mostra que Jesus escolheu Cafarnaum para escolher uma cidade mais tranquila e mais piedosa. Jesus escolhia Nazaré e Caná e não Séforis, porque eram cidades mais piedosas. Cafarnaum e não Magdala, porque era uma cidade mais piedosa. Mas aí em Magdala você tinha banho romano, você tinha mansões, você tinha um porto muito grande e, obviamente, quem trabalhava em Cafarnaum vendia o seu peixinho lá na fábrica de peixe, de molho de peixe ou de peixe seco, que era de Magdala. Isso explica Maria lá. Maria está lá porque ela vai, provavelmente, se apropriar de algum tipo de benefício desse comércio entre Cafarnaum e Magdala. Então é para dizer que a mensagem da roça atinge a cidade, tá? É para isso que está aqui. Então a gente pode ter certeza, por essas narrativas, não é a única, de que Lucas se dirige para um contexto citadino, porque ele tem que explicar quando ele fala de parábolas da roça para essas pessoas que são da cidade, dizendo, quem ouve essas parábolas se liberta dos demônios. Então, se vocês estão cheios de demônio, vocês vão se libertar por meio dessas parábolas. Aí, ele vai dizer no verso 3, que também é narrativo, também é para explicar da parábola, que Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, para dizer da autoridade romana. Ele também se preocupa em dizer que essa mensagem também atinge pessoas que são de autoridade. Claro, em ambiente citadino, você tem, se esse ambiente é bem desenvolvido, pessoas que são da administração romana. Quando ele coloca gente da administração etnarca, ou seja, de Herodes, gente vinculado à administração romana indireta, ele está dizendo que essas pessoas são atingidas pela mensagem, ele está explicando por que pessoas que são parentes dos administradores romanos também são atingidos pelo cristianismo. E a falar que presta assistência com os bens, ele também está mostrando essa rede de financiamento da proclamação do evangelho em grandes cidades por meio dessas pessoas que se convertem. Portanto, ele está reenquadrando a parábola. Olha, eu falei de Marcos, falei de Mateus, e aqui ele reenquadrou a parábola para dizer que essa parábola tem outra função. Qual é a função? Libertar dos demônios as pessoas da cidade, ajudar pessoas que têm posses a se converterem e assim financiarem esse esforço de levar o evangelho para outros lugares.